Ai, ai, bem-vindos a mais um vídeo aqui da madrugada. E é isso, hoje estamos aqui para falar sobre essa treta das bets. E a princípio eu não ia fazer um vídeo falando sobre isso, porque, cara, esse assunto me desanima demais. Você não tem noção como eu fico triste de ver essa parada acontecer, sabe por quê? Primeiro, a gente tem vários influencers sendo convidados para ir lá no Congresso. E esses influencers trazem audiências absurdas lá para os bagulhos do Congresso. Tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem essas lives, sendo que, tipo, normalmente é tipo 50 pessoas, 30 pessoas, 300 pessoas que veem os assuntos, sabe? E você pensa, tá, os influencers estão indo lá para debater sobre as bets e coisas do tipo, mas, cara, tipo, o que o influencer tem a ver com essa parada? E sabe o que é mais triste dessa situação toda? Foi o próprio governo que aprovou essas paradas tudo, sabe? Então, tipo, alguns anos atrás era proibido bet no Brasil. Antes do Temer, na verdade, era proibido esse tipo de coisa aqui no Brasil. E aí eles começaram a liberar, e foi várias aberturas que tiveram, né? Primeiro o Temer, depois o Bolsonaro e por fim o Lula. O Lula sancionou tudo e cobra imposto, inclusive. Sim, você paga imposto, até mesmo nas apostas que você faz. E eu não tô nem de meme, clã. Você paga aí, eu acho que é 20%, alguma coisa assim do valor que você aposta aí nas paradas, né? E assim, mano, tipo, por que eu fico triste com essa parada? Porque foram essas pessoas que estão ali fazendo o jogo do tigrinho, entendendo, tentando entender o que é isso, aprendendo o que é isso, ouvindo pela primeira vez sobre o que é isso. São essas pessoas que definem a sua vida, são essas pessoas que definem as coisas que você compra, são essas pessoas que são responsáveis pelas coisas estarem caras no mercado e assim por diante. E são essas pessoas que hoje estão lá falando sobre, ah não, porque isso é ruim, isso faz mal, não sei o que liberaram isso em primeiro lugar. E aí eu fico triste porque você tem uma situação onde, pô, os caras eles deveriam saber sobre o que eles estão legislando, mas eles não sabem. É a mesma coisa, por exemplo, que acontece no Oscar. Os caras votam lá para qual é o melhor filme, mas eles não assistiram os filmes e agora vai ser obrigado eles a votar, a assistirem os filmes, né, para votar. E no Brasil você tem um monte de gente que é eleita, que ganha 30, 40 mil reais por mês, que vai lá e fala sobre virtudes, mas não faz a mínima ideia do que tá falando e tá votando nas coisas e não faz a mínima ideia do que tá votando, sabe? As pessoas estão falando que tem que proibir publicidade de influencer em relação a bet e coisas do tipo, mas cara, você já ligou a Rede Globo? Você já assistiu um programa da Rede Globo? Você já assistiu um comercial do Fantástico? Você já assistiu um comercial do Globo Esporte? Você já viu? E você acha que a Virgínia, com todo o influenciamento que ela tem na internet, chega perto do que a Rede Globo faz? A Rede Globo, ela pega as camadas C e D da população. A Rede Globo, ela atinge todo mundo, sabe? A Virgínia atinge um grupo específico de pessoas. E você tem agora, tipo, esse espantalho que são as bets, porque todo mundo critica a bet, e isso virou basicamente uma coisa que as pessoas gostam de apontar o dedo, porque ninguém vai falar defendendo, e os políticos estão utilizando isso, e é engraçado você pensar que essa CPI das bets surge justamente num momento que a gente tá vendo, sei lá, um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, maior do que os últimos do INSS aí. Então você tem corrupção sendo mostrada, você tem um escândalo bizarro que aconteceu no INSS e do nada surge uma CPI com vários influencers que não tem nada a ver para ser entrevistado por um monte de senador que nem faz ideia do que é um influencer, do que eles estão fazendo. E aí vai ter várias pessoas falando sobre isso e virando debate, quando, mano, eu acho que o que a gente deveria estar falando e reclamando é sobre como isso virou um escárnio. Tipo, o cara jogando tigrinho lá, ensinando o tigrinho. Aquele bagulho do tigrinho foi, tipo, o cara... Foi a maior propaganda do tigrinho da história que eu já vi na minha vida. E ele tá falando de tigrinho lá no Congresso, jogando com o tigrinho, né? E ao mesmo tempo que ele tá jogando, você tem Rede Globo passando Tigrinho na televisão, você tem Tigrinho aparecendo nos ônibus aqui no Rio de Janeiro, tem ônibus que é patrocinado pelo Tigrinho, por exemplo, ônibus público e tal, e as pessoas apontando o dedo e tentando encontrar um culpado e depois se politizando e outras coisas mais. Então isso me deixa muito triste.
Isso me deixa muito triste. Eu não tô aqui pra discutir o mérito da Bet, falar se é bom ou se é ruim, entende? Mas falar que, pra mim é muito bizarro você pegar e ver o governo pegar, falar, nossa, olha só, ter todo mundo jogando nas bets, a gente tem que fazer uma CPI pra entender por que isso tá acontecendo. E aí chama os influencers pra falar sobre isso, e eles não sabem, mas, cara, não existia isso se não fosse por eles terem legislado pra isso. Não existiria isso se eles não tivessem aceitado isso e regulamentado tudo isso. Hoje, essas propagandas, tudo que você vê de bet é super regulamentado, então tá tudo certo, tanto que tem muito imposto que é pago para isso. A maior parte desses influencers, inclusive, eles devem pagar muito dinheiro de imposto. Se eles ganham muita grana, não sei qual é o contrato que eles têm, mas eles pagam imposto para esse contrato. Então, o governo recebe dinheiro dessas questões, sabe? Então, mas bet é ruim, isso aqui, mas o governo está recebendo com isso. O governo está recebendo com isso. O governo está recebendo imposto disso. O governo liberou isso. O governo passou esses impostos. O governo regulamentou isso. O governo regulamentou a publicidade. O governo regulamentou até mesmo o contrato que você assina hoje e que você recebe por ele, sabe? Não é tipo uma parada que... Porque alguns anos atrás, né? Tipo, mais ou menos lá na época do Temer, esses contratos não tinham valor nenhum. Era uma empresa que nem tava no Brasil, entende? Então, geralmente não pagava imposto, rolava muita sonegação e coisa do tipo. Hoje, por outro lado, tudo isso é 100% feito na lei, mano. Então tá tudo 100% na lei, tá tudo 100% de acordo com a lei. Aí você vai argumentar e falar, não, mas isso é horrível e tal, eu acho que não deveria ser assim. E aí eu falo pra você, mano, tipo... Olha aí as pessoas que a gente vota e que poderiam estar fazendo mudança em relação a isso. Olha só o que essas pessoas estão fazendo. Olha como essas pessoas estão jogando o jogo do tigrinho no bagulho ali. E o pior de tudo é o que isso evidencia em relação à população também. Porque, sinceramente, eu acho que o impacto que você vê hoje das apostas em geral é muito mais em relação, por exemplo, a futebol, a aposta de jogo, quem vai ganhar, o Corinthians, o Santos e coisa do tipo, sabe? E eu imagino que isso deve acontecer em massa, até mesmo quando você para e pensa, mano, muitas pessoas não sabem disso, mas o Brasileirão não se chama mais Brasileirão. Você sabia disso? O Brasileirão foi comprado e agora ele tem outro nome, o nome de Bet. Então, tipo, pra mim é isso que impacta, é isso que tá fazendo, né, tipo, tudo isso acontecer. E tudo isso é regulamentado, tudo isso paga imposto, tudo isso vai direto pro bolso desses senadores, dos deputados, das outras pessoas, sabe? Então, tipo, é muito fácil você apontar o dedo e falar fulano de tal, não sei o que, é culpado, não sei o que lá. Mas é justamente isso que os caras querem. Eles escolheram a dedo os influencers pra ir lá falar sobre isso, porque sabem que isso vai trazer capital político pra eles. Porque a galera que é de direita e esquerda vai pegar e vai sinalizar virtude e vai falar que eles estão corretos e é que é isso, que tem que votar neles mesmo. Sendo que são justamente eles que decidiram isso, sabe? São eles que fizeram tudo isso. No final das contas, eles que abriram espaço pra tudo isso. E a gente vive nesse mundo. A gente não vive num mundo hipotético, a gente não vive num mundo maravilhoso, a gente não vive no mundo dos sonhos. É assim que funcionam as coisas. E talvez você não sabia, né? Mas acorda, pra parafrasear o Monark. Acorda, abre os olhos, vê o que tá acontecendo ao seu redor. Vê como o governo está decidindo a sua vida por você e como essas decisões são decisões bizarras e como ele pega e tenta sinalizar virtude em cima de coisas que ele mesmo decidiu. Bizarro, né? Bom, eu queria comentar isso com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.